Juros bancários. Ai, 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 dá até um arrepio quando a gente fala sobre esse assunto, né? Eu sei. Mas a gente precisa encarar, né? Tudo que é muito difícil na vida são desafios que precisam ser encarados, precisam ser superados. Juros bancários é um desses desafios. Vamos lá. Hoje você vai entender por cima o que são esses juros bancários, até onde o banco pode ir, e quando o banco tiver extrapolado o limite, se é que ele existe, o que você tem que fazer? Tá? Vamos lá. Juros bancários. Primeiramente, você tem que saber o seguinte: como que o banco ganha dinheiro? O banco ganha dinheiro cobrando juros de você. Então, olha a importância do assunto. Todas as pessoas que têm conta em banco tinham que se interessar pelo assunto. Que se você tem conta em banco, você pode estar sendo vítima de abusos, né? Abusos referentes aí ao tema juros bancários. O banco ganha dinheiro cobrando juro. Então quando você usa dinheiro do banco, quando você precisa de dinheiro, quando você se aperta e precisa de crédito, precisa de um empréstimo, precisa de cheque especial, quando você usa cartão de crédito, enfim, quando você precisa de dinheiro do banco, de um produto ou de um serviço disponibilizado por uma instituição financeira, você paga a essa instituição financeira juros. Hoje eu vou tratar aqui apenas dos juros remuneratórios. São esses juros que remuneram essa instituição financeira. Eu não tratarei dos juros moratórios, que é tema para uma outra oportunidade, para uma outra ocasião. Certo? Nós estamos aqui tratando, portanto, de juros remuneratórios. Então, você precisou de dinheiro, recorreu ao banco, ou precisou usar um cartão de crédito, ou fez um financiamento, enfim, contratou ali com o banco, precisou de dinheiro do banco, e o banco está te cobrando juros, certo? Então, ao final do contrato, o que ficou combinado entre você e o banco? Você terá que pagar ao banco o valor que você pegou e um outro valor a título de juros. Aí começa o problema. No Brasil, não existe uma lei que crave: olha, banco, você não pode cobrar a título de juros um valor superior a tantos por cento ao mês ou tanto por cento ao ano. Não existe isso. Não existe um critério objetivo definidor de taxa de juros bancários. Por não existir um critério objetivo, saber se a taxa de juros cobrada pelo banco é abusiva ou não fica muito subjetivo, certo? Para resolver essa celeuma, esse problema, o que se utiliza como parâmetro hoje? A taxa média de mercado. Essa taxa média de mercado, como o próprio nome sugere, é uma média do que as instituições financeiras, todas as instituições financeiras, cobram dos seus clientes. Certo? Então é uma média. As instituições financeiras, elas precisam reportar ao Banco Central. Banco X tem que reportar ao Banco Central: olha, aqui a gente cobra tanto de juros do cartão de crédito, tanto de juros no cheque especial, tanto de juros no empréstimo consignado. E aí todas as instituições financeiras fazem o mesmo. Quando esses números chegam ao Banco Central, o Banco Central faz uma média de quanto vem sendo cobrado. Portanto, eu não sei se você notou, mas quem define os juros no Brasil não é uma lei. Quem define os juros no Brasil são as instituições que cobram juros, por mais absurdo que isso pareça. É isso mesmo. É uma constatação, assim, surpreendente, né? Mas enfim, sigamos. Se não existe um critério objetivo, por não existir uma lei que define qual que é a taxa de juros que pode ser cobrada, o Banco Central solta, de tempos em tempos, a taxa média que pode ser cobrada para cada contrato. Certo? Certo. Então, você já deve ter ouvido falar num número. Você deve ter ouvido falar em 12% ao ano, 1% ao mês, 6%. Você deve ter ouvido falar alguns números.
Esses números estão descritos na lei de usura. Só que essa lei de usura não se aplica às instituições financeiras. Portanto, não tem essa história de banco está cobrando mais que 12% ao ano, é abusivo. Não, não é automático assim. Essa tese não cola nem perante os juízes de primeira instância, muito menos perante os tribunais. Tá certo? Porque a lei de usura não se aplica às instituições financeiras. Ok. Não existe uma lei, mas isso não quer dizer que os bancos possam tudo. Né? Eles, obviamente, não podem praticar arbitrariedades. Então, para a gente definir se um banco está cobrando juros abusivos ou não, a gente vai ter que saber qual que é a taxa média de mercado cobrado para aquele contrato. Então, vamos supor, se a gente estiver falando de empréstimo consignado, se o Banco Central determinou que a taxa média de mercado para o empréstimo consignado é de X% ao mês, e o seu banco cobrou de você 3X% ao mês, muito provavelmente nós estaremos diante de uma situação de juros abusivos. Muito provavelmente. Preste atenção, eu não estou cravando que será isso. Eu estou dizendo que provavelmente será isso. Ou melhor, eu retiro provavelmente, eu coloco possivelmente. É possível que a gente consiga demonstrar uma situação de juros abusivos, mas isso não é certeza. Certo? Então a gente vai ter que ver qual que é a taxa média de mercado que estava sendo aplicada para o seu contrato na época que você contratou e comparar com o que foi cobrado efetivamente de você. Aí a gente vai conseguir saber se estamos ou não estamos diante de uma situação de juros abusivos. Precisa de cálculo? Precisa. Uma calculadora simples faz esse cálculo? Difícil. Precisa de um profissional específico para fazer esse cálculo? Precisar não precisa, mas eu recomendo. Sabe por quê? Porque se você for entrar com uma ação revisional e o seu advogado se colocar aí fazendo cálculo, se ele disser para o juiz que 2 mais 2 são 4, o juiz vai falar, será? Perito judicial. Não vai acreditar. Agora, se o perito judicial disser que 2 mais 2 são 6, o juiz vai acreditar. É mais ou menos assim, certo? Isso eu tô falando uma questão prática, tá? Eu não tô cravando que também é isso ou é aquilo, mas a prática nos demonstra que quando o próprio advogado apresenta o cálculo, fica um pouquinho mais difícil do juiz concordar com aquilo. Então, por isso que um cálculo apresentado por um profissional da área, por um contador, enfim, por alguém que atue nessa área, tem muito mais verossimilhança, tem muito mais legitimidade, credibilidade, né? Muito mais credibilidade. Então eu sugiro, né, que o valor seja apresentado por um cálculo. Já disse como que a taxa média é definida. Já disse também que a taxa média é definida no momento da assinatura do contrato. Então não é hoje qual que é a taxa média de hoje. É a taxa média que estava valendo lá no momento da assinatura do contrato. E aonde a gente vai achar essa informação? No site do Banco Central. No site do Banco Central, ok? Hoje, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, trabalha com a seguinte tese. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, em situações de desvantagem exagerada. Então, veja bem, o seu advogado na petição inicial, ele precisa demonstrar ao juiz que a situação ali é excepcional, é exagerada. Que o Banco Central fala em taxa média de mercado em Y. E o seu banco cobrou de você 5 vezes esse Y. É uma situação excepcional. É uma situação exagerada. Ana, é comum? É. É comum. E sabe qual que é o problema, senhores? É que sem um cálculo, é muito difícil você chegar a essa conclusão. Então, muitas vezes, você morre e não fica sabendo disso. Esse é o problema. O problema está sempre na desinformação. Sempre. Então, diante de desvantagens exageradas, é possível sim a propositura de uma ação revisional. E vamos supor que ficou constatado em juízo, tá? Em juízo, depois de todo o trâmite da ação, que a taxa cobrada pelo seu banco foi
foi uma taxa abusiva, o juiz vai fazer o quê? Ele vai tirar qualquer taxa? Não, ele vai aplicar a taxa média. Aí ele vai aplicar a taxa certinha. E na hora que ele aplica a taxa certinha, pode ser que, em vez de você dever para o banco tenha que te restituir. O banco é que tem que te pagar. Porque você já pagou valores maiores, você já pagou a mais do que você realmente devia ter pago. Por isso que a ação é fundamental, tá? Vou só fazer um parênteses. Eu disse que aquela história de 12% ao ano, por cento ao mês, tal, não se aplica às instituições financeiras, vírgula, salvo se estivermos falando de cédula de crédito rural. Então, ó, presta atenção. Você aí que é do agronegócio, que trabalha bastante com cédula de crédito rural, pode ser que você esteja pagando juros abusivos, porque o banco precisa respeitar esses 12%, tá? Então, qual que é o trabalho do advogado? Basicamente é o seguinte, ele verifica no contrato qual que foi a taxa contratada, depois ele consegue um profissional para fazer o cálculo e verificar se a taxa que foi contratada de fato foi a taxa que foi paga, porque às vezes acontece isso, você contrata uma taxa, mas paga outra. Isso só o cálculo vai te dizer. Então ele verifica se a taxa contratada foi a taxa efetivamente paga. Se sim, ele verifica se a taxa que foi efetivamente paga é a taxa que está mais ou menos perto, próximo daquela taxa média disponibilizada pelo Banco Central. Se tiver mais ou menos perto, muito difícil ganhar uma ação. Se tiver muito longe, se tiver muito discrepante, se tiver muito diferente, aí sim compensa entrar com uma ação revisional e pedir a adequação à taxa média de mercado. Certo? Então tudo é feito com base em cálculo. É uma ação assim muito objetiva, né? O advogado ele vai provar para o juiz que 2 e 2 são 4. É isso que ele faz nessa ação. Certo, senhoras e senhores? O recado sobre taxa de juros, o início da conversa sobre taxa de juros era esse o recado. Eu espero que os senhores tenham entendido. Se não entenderam qualquer coisa, me coloco à disposição para solucionar eventuais dúvidas. E podem ficar tranquilos. Daqui pra frente a gente vai falar bastante desses assuntos de uma maneira leve, tá? De uma maneira que você entenda. Aqui o foco não é falar no juridiquês, é falar pra você que tá pagando uma quantia todo mês e não tá dando conta de pagar. Será que você não tá pagando a mais? Vai falar pra você que tá pagando, tá dando conta, mas eu gostaria de saber se tá pagando a mais ou não. Se tá pagando juros abusivos ou não. Certo? É pra você que eu tô aqui. É por você. Até a próxima, senhores. Nos vemos. Tchau, tchau.